Olá, gente, tudo bem? Me chamo professor Ezequiel Silva, eu sou professor da Rede SESI Pernambuco e nós estamos aqui para mais uma aula do projeto Prepara SESI para as turmas de segundo ano. E nossa abordagem hoje será sobre o primeiro reinado, né? O Brasil, que veio como colônia de Portugal até precisamente o ano de 1822, né? Quando Dom Pedro assume, o pai dele, Dom João, é obrigado a retornar a Portugal. E ele assume, e sendo, de uma certa forma, conduzido pelo José Bonifácio a não voltar a Portugal, dia do fico. Vimos aí, né, 9 de janeiro de 1822, e todo esse processo vai culminar no Grito do Ipiranga, que traz aí uma data histórica, né, o 7 de setembro de 1822, como sendo a data da independência do Brasil. As perguntas que nós nos fazemos é: será que o Brasil se torna de fato independente em 7 de setembro de 1822? Pelo que a gente sabe da história, né, pelo que a gente conhece dos fatos históricos, o Dom Pedro só foi reconhecido como imperador no dia 12 de outubro, né, de 1822. A outra coisa importante, gente, é que Portugal só reconhece a nossa independência exatamente em 1825, depois que o Brasil paga uma indenização, né, de 2 milhões de libras que foi pego emprestado com a Inglaterra, e a Inglaterra exigiu o fim da escravidão até 1831, né, que foi uma das leis que não foi cumprida, como tantas outras, né, no nosso Brasil. E foi com esse dinheiro que Portugal passou a reconhecer a independência do Brasil apenas no ano de 1825. Mas qual foi a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil? Os Estados Unidos, presidida na época por um presidente chamado de James Monroe, né, que governou os Estados Unidos entre os anos de 1823 e 1828. Esse presidente desenvolveu uma doutrina chamada de Doutrina Monroe, que pregava, né, a célebre frase América para americanos. Então, a primeira nação a reconhecer o processo da independência do Brasil foi os Estados Unidos. Depois é que a gente percebe outras nações também reconhecendo essa independência. Mas Portugal, a grande metrópole, apenas em 1825. O primeiro líder dessa nação independente ainda era um português. A independência, gente, houve alguma alteração política? Não. O poder continuava ali na mão de um português e sendo assessorado por uma elite portuguesa e por alguns proprietários de terra e de escravos. Houve alguma alteração social? Não, a escravidão foi mantida. É por isso que a gente começa a nossa aula aqui falando da manutenção da estrutura social e econômica herdada do período colonial. O Brasil continuava com uma mentalidade agroexportadora, porém devendo uma tonelada de recursos à Inglaterra. A escravidão foi mantida e o líder dessa nação independente, um português. E a nação só consegue, de fato, o reconhecimento da grande metrópole de sua independência, né, ou do processo da sua independência. Esse reconhecimento só ocorre no ano de 1825. Então, não houve independência do Brasil em 22, como muitos falam aí, né, mas tratando isso em miúdos, fazendo uma análise crítica, a gente percebe que essa independência não ocorre de fato em 22. A monocultura continuou sendo desenvolvida, a propriedade, latifúndio, a escravidão também, como já bem falamos, e a centralização administrativa na mão do imperador. A consolidação da independência, né? Estabelecimento da organização política. O Brasil precisava agora de uma Constituição. Lembrem vocês que antes que o Dom Pedro assumisse como príncipe regente, seu pai retorna a Portugal para preparar nas cortes aquilo que seria a nova Constituição do Brasil, né? E uma coisa importante desse processo é que o Brasil precisava de uma Constituição, né? Uma organização. Algumas lutas ocorreram, né, pela independência no Nordeste, na província cisplatina, né, mas não tão expressivas. Forças internas contrárias ao processo da independência, liderado por portugueses, foram também contidas, exércitos foram criados. Dom Pedro contrata mercenários aí para poder lutar
John Griffith, Pierre Labatut, James Norton, Lord Rothschild, o Duque, na verdade, de Lima, na verdade, Brigadeiro de Lima e Silva, né, o Duque de Caxias mais tarde, ele também acaba sendo contratado para conter esses levantes que eram contrários ao processo da independência do Brasil. E aí um fato bem interessante para a gente falar aqui seria a questão de um desses movimentos que ocorre na Bahia, no Piauí, sob a tutela, né, o comando do coronel Madeiro. E aí a gente percebe um grande destaque da nossa história, que foi uma mulher que se veste de soldado, né, a Joana d'Arc do Brasil, se assim a gente pode falar, com o nome de Maria Quitéria. Né? Ela pega uma roupa de soldado do cunhado e ela se embrenha nessa luta pela manutenção da independência do Brasil, e é um fato realmente muito importante a ser descrito aqui. Ação de tropas militares brasileiras, de tropas mercenárias, né? Como a gente falou, alguns desses mercenários contratados por Dom Pedro para a manutenção da independência, e decisiva atuação de forças populares, como a gente também já citou, a questão da Maria Quitéria. Reconhecimento externo da independência, os Estados Unidos, a primeira nação a reconhecer, por causa da doutrina Monroe. Portugal, só depois do pagamento de 2 milhões de libras, 4 milhões de cruzados, né, na época. E a Inglaterra vai pedir, na verdade, quando ela concede esse empréstimo, ela vai dizer, olha, empresto a grana desde que a escravidão seja extinta e desde que os tratados de 1810, tratado de amizade, aliança, comércio e navegação fossem renovados. Né? A Inglaterra não queria nada, né? Apenas continuar vendendo bastante aqui dentro do Brasil. E aí, gente, dentro dessa Constituinte de 1823, a gente vai perceber que haviam 3 partidos políticos, 3 vertentes políticas. O Partido Português favorável à recolonização brasileira, porque eles temiam perder agora no processo da independência esses poderes, né, e os privilégios que eles mantinham, enquanto o Brasil ainda era uma colônia. O Partido Brasileiro, que era favorável à adoção do liberalismo econômico, autonomia administrativa do Brasil, e os liberais radicais, que defendiam inclusive a república e defensores de transformações socioeconômicas drásticas que permitissem uma maior participação da população nas decisões políticas e administrativas dessa nova nação. E aí vem a Assembleia Nacional de 23, que é convocada para elaborar a Assembleia Nacional Constituinte, né? Convocada para elaborar a nossa primeira Constituição do Brasil. Ela também é chamada de Constituição da Mandioca, porque ela adotava um critério censitário, 150 alqueires de mandioca para poder participar efetivamente do direito de voto. Não era uma produção pequena, né? Alguns hectares de plantio de mandioca e de produção de farinha de mandioca. E eles intencionavam limitar os poderes do imperador, excluir os portugueses da vida política e pública do Brasil, e eram anticolonialistas, antiabsolutistas, antidemocráticos e formados, em sua grande maioria, por aristocratas, proprietários de terra e de escravos. É claro que Dom Pedro não vai aceitar que seu poder de imperador fosse reduzido, tampouco iria aceitar que os portugueses fossem rechaçados dessa forma. É por isso que ainda em 1823, Dom Pedro vai lá e dissolve, acaba com a reunião da Assembleia, convoca 10 deputados da sua confiança para preparar uma nova Carta Constitucional. E aí é quando nós teremos a Constituição de 1824. Ela é outorgada pelo imperador em 25 de março de 1824, vai estabelecer uma monarquia constitucional hereditária, ou seja, ele estaria no poder, depois seria sucedido por seus parentes, né, filhos, né, neto, bisneto, etc. Institui o poder moderador, ou seja, o Brasil vai ter uma divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, como pregava, né, o iluminismo, né, o Barão de Montesquieu. Porém, gente, o poder moderador fazia com que o imperador dominasse o próprio executivo, ele era o executivo, ele dominava o legislativo e também o judiciário. Tanto é que essa Constituição ela foi preparada por deputados escolhidos pelo próprio Dom Pedro, né? E é algo que a gente não pode esquecer nesse contexto. Voto censitário, participação política ali muito limitada, 100 contos de réis para ser eleitor, 400 réis, 1.000 réis para quem queria ser deputado, né? Na verdade, 100 mil réis, 400 mil réis e 800 mil réis para quem queria ser senador,
porém o cargo de senador era um cargo vitalício, uma vez senador para sempre, tá? E um total controle do Estado sobre a igreja. Nasce aqui o regime do padroado, o país se transforma num país católico, porém os cargos eclesiásticos também eram nomeados pelo imperador, tá certo? É um dado realmente também importante, que a gente vai perceber que nenhuma outra igreja poderia ser construída no Brasil se não fosse católica, restando às outras religiões apenas cultos particulares, tá certo? E aí está a estrutura do poder. O poder moderador, que era o poder do próprio imperador, ele mandando no Conselho do Estado, ele era o executivo, mas tinha poder sobre o judiciário, sobre os presidentes da província, sobre o Supremo Tribunal de Justiça e sobre os conselhos gerais das províncias. Mas ele também mandava no poder legislativo, no Senado e na Câmara de Deputados. Então, era um absolutismo maquiado. Isso é Brasil dentro do nascimento dessa estrutura política do primeiro reinado. E aí, gente, por causa de todo esse autoritarismo de Dom Pedro, a gente vai perceber aí uma revolta ocorrendo aqui no Nordeste, né, envolvendo aí o estado de Pernambuco, que já havia tentado se separar do resto do Brasil na Revolução Pernambucana de 1817, e alguns membros daquele movimento agora, alguns padres, inclusive Frei Caneca do Morro Divino Rabelo, envolvido mais uma vez nesse processo, e juntamente com o estado do Ceará, com o estado do Rio Grande do Norte, né, com o estado da Bahia, esses estados se unem, formam um grupo de estados confederados, eles queriam se separar do resto do Brasil. Eu não sei se você tem notícia, gente, mas em 1992, um grupo de estudantes aqui da Universidade Federal de Pernambuco lançou uma nova proposta de separação territorial do Nordeste brasileiro do resto do Brasil. Infelizmente não foi aprovada, né? Mas é por isso que a galera chegou, inclusive, a preparar alguns vídeos, né? O Nordeste, meu país. Eles começam na verdade, conjecturar como seria o país Nordeste, longe do controle, né, de Brasília e do resto da nação brasileira. Nós temos realmente alguns desenvolvimentos bem importantes. Mas aí esse movimento separatista, ele nasce em oposição ao autoritarismo de Dom Pedro, porém sofre uma violenta repressão, inclusive alguns desses líderes serão condenados à forca, né? Só que aí ninguém queria ser o responsável pelo enforcamento do Frei Caneca, e aí é quando eles alteram a pena, né? E tem uma pena alterada aí no final do processo, mas sabe que ele acaba sendo uma das pessoas que vai pagar com a vida depois da Confederação do Equador. Cipriano Barata não vai ficar envolvido ainda na política brasileira, mas Frei Caneca do Morro Divino Rabelo vai pagar com a vida no final de todo esse movimento da Confederação. A Guerra Cisplatina, né? Diante desse contexto, por volta de 1825 a 1828, a Cisplatina tenta aí se libertar do domínio do Brasil. Lembre você que em 1813, Dom João esteve controlando essa região do extremo sul do país, fazendo fronteira ali com o Rio Grande do Sul. E agora eles, aliados com a Argentina, queriam lutar prol da sua independência. Ocorre que Dom Pedro começa a pegar dinheiro do Banco do Brasil para investir nessa campanha contra a Argentina, e em 1829 o Banco do Brasil vai à falência em decorrência desse aumento da dívida externa brasileira. Isso aumenta também a popularidade do imperador Dom Pedro. O país é derrotado porque a província cisplatina se transforma em República Oriental do Uruguai, né? O país perde a província cisplatina, que se transforma em uma nação independente, ganha uma dívida incrível e ainda leva à falência do Banco do Brasil. Se isso não bastasse, Dom Pedro ainda pega dinheiro do Banco do Brasil para financiar uma guerra contra seu próprio irmão, né? O pai dele morre e nasce aí uma crise sucessória, isso no ano de 1826. E agora, gente, o que fazer, né? Dom Pedro queria que a sua filha Maria da Glória assumisse o controle, né, de Portugal, para manter, na verdade, a linhagem dele naquele poder, mas aí ele trava uma guerra contra seu próprio irmão, e no final do processo a gente vai perceber que Maria da Glória se vê obrigada a casar com seu próprio tio, Dom Miguel, né? Alguns brasileiros começam a acusar Dom Pedro de ser muito mais português do que brasileiro. Havia uma crise econômica instaurada, mas também uma crise
política. Aí essa crise política vinha desde o autoritarismo e a forma arbitrária e a forma violenta como ele tratou os membros envolvidos na Confederação do Equador, e se questionava esse autoritarismo. Um jornalista chamado Líbero Badaró começa a tecer diversas críticas, e Dom Pedro comete a insanidade de mandar matar o Líbero Badaró, e depois descobrem que, na verdade, o verdadeiro mandante do crime era o próprio Dom Pedro. Diante de toda essa situação, ele foge para o sul do país, mas quando ele resolve retornar ao Rio de Janeiro, os portugueses preparam uma recepção. Era 13 de março de 1831, e naquele episódio ficou marcado por um fato histórico, né, memorável, que foi a Noite das Garrafadas. Os brasileiros não aceitavam uma recepção ao imperador assassino, e aquele quebra-pau ali no Rio de Janeiro, né, diante dessa festa de recepção, o retorno do Dom Pedro. A crise é instaurada também no ministério, e diante de tanta pressão política e também econômica, Dom Pedro ele se vê obrigado a abdicar do cargo de imperador, porém ele diz: eu saio do poder, mas esse poder pertence ao meu filho, né, Pedro de Alcântara, que naquele momento só tinha 5 anos de idade. Interessante a gente perceber que, diante da impossibilidade de uma criança de 5 anos assumir o controle do Brasil, vai nascer, na verdade, aí um novo governo chamado de governo regencial, que é esse governo de transição, né, do primeiro reinado até o segundo, que dura 9 anos e que é marcado também por muita instabilidade e algumas revoltas, das quais a gente destaca a Farroupilha, a cabanagem, a cabanada de Pernambuco, que pouco citado, né, de 1832, a revolta dos Malês, a balaiada do Maranhão. Então, vários movimentos, né, estouram, várias revoltas, várias rebeliões, até a chegada de Dom Pedro II ao poder com 14 anos de idade, depois do golpe da maioridade. Bem, gente, foi isso aí que nós preparamos para a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixem de responder as questões, né? Bons estudos, e espero ter contribuído bastante com vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.